Aqui já fiz uma apresentaçãozinha aqui, né? Quem que é esse cara que tá falando muito aqui sobre metas, mas, enfim, né? A gente não sabe se ele tem um background, eu já falei um pouquinho aqui sobre mim, mas aqui tem algumas informações por escrito. E, bom, vou pular essa parte que eu já falei antes. E como que nós vamos conduzir esse nosso workshop? Ele vai ter 4 momentos. O primeiro deles vai ser uma introduçãozinha, né? Que eu vou falar sobre o porquê de nós termos metas para o nosso ano novo, por que a gente tem que criar metas para 2024, não só para 2024, né? Na nossa vida como um todo. Vou fazer a apresentação da nossa primeira ferramenta, que vai ser muito focada em descobrir o que a gente precisa melhorar. Depois, com os outputs dessa ferramenta 1, a gente vai fazer a ferramenta 2, que é aí que a gente vai montar de fato as nossas metas. E aí, por fim, eu vou trazer algumas dicas sobre como que a gente pode acompanhar, manter a nossa motivação e alcançar de fato as nossas metas. A ideia é que eu vá ajudando vocês a escrever essas metas durante esse tempo que nós vamos ter aqui, tá? Então, como eu falei, né, eu vou tentar ser bem sucinto nas explicações. Caso algo não fique claro, por favor, fique à vontade para poder me interromper, que eu tento solucionar a dúvida aqui o mais rápido possível. Beleza, galera? Vamos lá começar então na introdução. E como eu falei, a introdução vai ser muito focada em motivos para a gente ter metas, né? Por que a gente precisa ter metas? Eu tracei aqui 5 motivos, e o primeiro deles é para a gente ter um direcionamento claro. Quando a gente tem uma meta, a gente consegue delinear bem o nosso caminho. E a meta, ela serve como uma bússola que vai guiar cada passo que nós vamos seguir até alcançar esse objetivo, né? Que vai provocar uma mudança de cenário. Então, a gente tem esse objetivo, que vai ter essa mudança de cenário, através dele a gente vai conseguir também entender o quão próximo a gente está desse objetivo, quão próximo a gente está de alcançar esse objetivo, e para saber se a gente está alcançando ele ou não, a gente também tem o nosso plano de ação, que vai dizer se que vai ser o nosso passo a passo aí para poder estar alcançando essa meta. Um outro motivo é foco e energia, porque tendo metas a gente consegue canalizar a nossa energia para o que realmente importa. Então, a gente tendo ela bem escrita, bem definida, nós conseguimos evitar qualquer distração ou qualquer dispersão ao longo do caminho. O terceiro motivo é crescimento pessoal, porque ter metas nos desafiam a sair da nossa zona de conforto. A gente sabendo que precisa melhorar, a gente vai ter que correr atrás do possível e impossível ali para poder alcançar esse objetivo. Isso promove um aprendizado, uma evolução que nós temos ali que é constante. O quarto motivo, que é a motivação contínua, que a cada pequena conquista é um impulso que vai alimentar a nossa determinação. E isso mantém a gente no nosso caminho certo. Inclusive, lá nas partes das dicas, eu vou falar bastante sobre como manter a nossa motivação. E vocês vão ver que, pela metodologia que eu vou apresentar aqui, nós vamos conseguir ter quick wins, a gente vai ter resultado rápido. E isso contribui bastante. E por último, mas não menos importante, que é propósito e realização. Quando a gente tem meta alinhada aos nossos valores, isso fornece para a gente um propósito. A gente consegue transformar o nosso esforço em realização. Então, a gente passa a pensar, a gente começa a pensar assim, pô, eu estou conseguindo fazer essa mudança, eu sou capaz, isso aí, a gente consegue quebrar várias barreiras, várias limitações. Então, é algo que, para mim, pelo menos nesse tempo, foi algo que me motivou bastante. Eu espero que também seja muito bom para vocês também. Então vamos lá, primeiro ponto aí que eu vou apresentar, o segundo ponto, na verdade, né, vai ser a ferramenta 1, que ela vai ser muito focada no que a gente precisa melhorar. Essa ferramenta que eu vou apresentar para vocês, ela é uma ferramenta que também é utilizada no Design Thinking, mas ela é muito mais utilizada em coach. Provavelmente vocês conhecem ela, e ela se chama Roda da Vida. E o que ela consiste? Ela consiste em fazer uma análise na nossa vida pessoal em 12 áreas diferentes. Ela é dividida em algumas tríades, e cada uma dessas tríades, ela faz referência a um setor da nossa vida. Então, tem o setor pessoal, tem o setor de relacionamentos, o setor de conhecimento, enfim, tem várias áreas, e ela consiste em analisar cada uma dessas áreas e atribuir uma nota de satisfação de 0 a 10 para o quão satisfeito nós estamos para cada uma dessas áreas. Tá? Então, caso vocês queiram preencher, até falando aqui sobre como que a gente vai preencher essa roda da vida, né? A minha sugestão é que, como a gente vai estar falando aqui, eu vou estar passando área por área, tríade por tríade, eu sugiro para vocês que vocês peguem um papelzinho ou um bloco de notas aí no seu computador e anote cada área
o nome, cada área, na frente da área vocês coloquem uma nota. Mas se vocês quiserem ter algo mais visual, particularmente eu gosto muito de ter algo mais visual ali para acompanhar, vocês podem digitar Roda da Vida no Google, que no primeiro resultado que tiver, vocês vão acessar um site de Roda da Vida que ele vai mostrar lá todo esse gráfico, e vocês conseguem até customizar o nome de cada uma dessas áreas, das tríades. E é até engraçado falar essa questão de customização, porque a Roda da Vida é uma ferramenta muito ampla. Ela pode ser utilizada tanto nesse planejamento pessoal, quanto em algo mais específico. Eu já vi ela aplicada, por exemplo, em planejamento financeiro. Então, vocês vão ver que ela é uma ferramenta bem poderosa e bem flexível. Uma outra dica sobre a Roda da Vida é o seguinte, de não colocar nota muito extrema. Não colocar 0 ou 10 nas áreas. Por que isso? Porque eu acho que é o seguinte, isso é uma percepção minha, tá? Eu acho que nada tá ruim ou bom o suficiente que não possa melhorar. E eu acho que colocando 0 ou 10 pode trazer essa falsa sensação pra gente que tá muito ruim, que não tem como melhorar de jeito nenhum, ou que tá bom o suficiente pra gente não dar atenção para essa área. Porque, e a gente dando essa nota 10 pode acabar fazendo com que a gente ignore ela por completo e não mantenha ela como algo prioritário. A ideia da Roda da Vida não é apagar o que está bom, é manter o que está bom, mas melhorar o que precisa ser melhorado. E a última dica é usar a Roda da Vida como uma referência, caso você já saiba onde precisa focar. Que muitas vezes a gente já vem já direcionado, né? A gente já sabe onde precisa atacar e já vai muito focado nisso. Obrigado, Márcia, por ter compartilhado aí o link. E, bom, nos próximos slides eu vou apresentar as tríades, e a cada área pessoal eu vou fazer algumas considerações e algumas perguntas provocativas. Quando eu terminar cada uma das áreas, eu vou dar uns 10, 15 segundos aí para que vocês reflitam e preencham a ferramenta com uma nota de 0 a 10. E, de novo, podem me interromper ou tirar a dúvida a qualquer momento. Beleza? Tranquilo até aqui, turma? Show. Então vamos lá. A primeira tríade que nós vamos passar vai ser a nossa tríade pessoal. Essa tríade pessoal, ela diz respeito à nossa evolução individual como pessoa. Então, ela leva em consideração a nossa inteligência, nossa saúde física, nossa saúde mental e emocional. E aí ela é dividida em 3 áreas, que é o desenvolvimento intelectual, saúde e disposição e equilíbrio emocional. Desenvolvimento intelectual, tem algumas perguntas que tem aqui, ó. O quanto você investe para aprender coisas novas? Como você tem desenvolvido a sua mente? A área de desenvolvimento intelectual consiste em analisar o nosso nível de investimento atual, no quão aberto nós estamos a novos aprendizados, a novas experiências, a aprender coisa nova, a estudar coisa nova, e no conhecimento como um todo. Tanto para o crescimento da nossa carreira, quanto para o nosso crescimento pessoal. Investir nisso aqui, gente, é um quesito assim, essencial para que nós consigamos aprimorar como ser humano e aprender também a lidar com mais inteligência nos nossos desafios, nas nossas escolhas do dia a dia. E isso aqui engloba todas as maneiras que a gente tem para exercitar o nosso intelecto. Então envolve ler um livro, assistir um filme, ver vídeo no YouTube, mas ver vídeo que gera valor, tá, gente? Não é vídeo de meme, não. Ouvir alguns podcasts, fazer um curso, participar de um treinamento como esse, participar de alguma palestra, de um evento como a Career Week, fazer uma viagem, passear, participar de uma exposição, jogar algum jogo, fazer algum exercício, alguns testes e por aí vai. Então, como você tem desenvolvido a sua mente? Gostaria que vocês atribuíssem uma nota aí de 0 a 10 em relação ao desenvolvimento intelectual. Passando aqui para o próximo, que é saúde e disposição. E aí, em saúde e disposição, a gente vai analisar o quanto nós temos cuidados, o quanto que a gente tem cuidado do nosso bem-estar. Como que está a nossa saúde física, a nossa saúde mental. Gente, por favor, muito cuidado se você só trabalha e nunca encontra um tempo para poder cuidar da sua saúde física e mental. Cuidar do nosso bem-estar é essencial, é fundamental para que a gente tenha sempre energia, tenha ânimo, motivação para a gente poder enfrentar a nossa rotina, seja na empresa ou na nossa própria casa. E sem deixar que isso tudo engula a gente, né? O corpo fala e dá sinal quando a gente não está bem. Então, a gente adoece mais fácil, a gente fica mais deprimido, fica mais desmotivado. E quando a gente ignora priorizar a nossa saúde e a nossa disposição, a gente acaba colocando em risco a nossa saúde, consequentemente, a nossa capacidade de realização. Então, aqui, eu gostaria que vocês considerassem fatores como sono, descanso, exercício físico,
alimentação, hidratação, se está tomando pelo menos 2 litros de água aí por dia, se os exames médicos estão em dia, se os tratamentos médicos que vocês estão fazendo estão ok, tá tudo correndo bem, se a terapia também está em dia. Então, por favor, coloquem também uma nota de 0 a 10 em saúde e disposição. Show? E por último, na tríade pessoal, a gente tem a área de equilíbrio emocional. E ela diz respeito ao quanto os acontecimentos da nossa rotina afetam as nossas emoções. Gente, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já pararam para pensar, para refletir sobre como que vocês têm reagido às situações do seu dia a dia? E sobre como você tem lidado com essas situações? As emoções que surgem para a gente, elas servem para poder avisar a gente de algo, né? E a gente precisa entender elas bem para poder expressar elas de uma forma saudável e administrar essa intensidade. E quando a gente fala sobre equilíbrio emocional, nós estamos falando sobre a forma que a gente lida com esses desafios, com esses conflitos, com essas inseguranças, com, enfim, essas situações adversas do nosso dia a dia. A nossa reação com esses momentos, elas nos mostram elas dizem bastante sobre como que a gente está em relação à qualidade de vida. E quanto mais equilibrado a gente estiver, melhor vai ser a nossa forma de administrar essas emoções e melhor a gente vai conseguir tomar decisões no nosso dia a dia. E se isso não tiver em sintonia, isso pode levar a gente a agir muito por impulso, com descontrole, e acabar sofrendo com problemas que precisam ser evitados. Vamos fazer sim, vamos fazer, Márcio. E aí, para finalizar a tríade pessoal, gostaria que vocês também colocassem a nota nessa última área. Ô, Renan. Oi? Sobre esse último item, eu fiquei numa dúvida, por exemplo, por exemplo, quantos acontecimentos da rotina afetam sua emoção? Então, se eu colocar uma nota alta, quer dizer que afeta muito. É o sentido contrário nesse caso. Na verdade, a nota você vai colocar ao quão equilibrado você se sente emocionalmente. Então, quando acontece essa situação adversa na sua rotina, se você lida bem com ela, você pode colocar uma nota mais alta. Se você não lida tão bem, se você fica nervoso, ansioso, colocaria uma nota mais baixa. Entendi. Beleza, valeu. Nada. Tranquilo, galerinha de cowboy? Podemos passar aqui para a próxima aqui? Alguma dúvida sobre a tríade pessoal? Alguém levantou a mão? Então, bora. Obrigado, Não parece gente. ninguém na fila aqui para mim, não. Não, né? Não. Deve ter tentado reagir sem querer. Ah, não, então beleza. A próxima tríade é a tríade profissional. Na tríade profissional, a gente vai analisar o nosso trabalho, nosso planejamento de carreira, o quanto que a gente está realizado ao nosso propósito de vida, a contribuição que a gente deixa para o mundo como legado e a nossa construção do nosso patrimônio financeiro. Então, primeiro ponto aqui, falando sobre, já emendando aí no recurso financeiro, né? O quanto que a gente tem controlado, como é que está o nosso controle financeiro, né? O quão satisfeito nós estamos com a nossa saúde financeira hoje. Gente, todo mundo trabalha com o intuito de ter recurso para a gente poder conseguir sobreviver e fazer o que a gente gosta, né? E quando a gente passa por necessidade, a gente acaba comprometendo a nossa qualidade de vida e caso nós tenhamos dependentes, isso afeta os nossos dependentes também. E às vezes o nosso padrão de vida não condiz com a nossa realidade financeira. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa ali que excede o salário que a gente ganha, ou sempre no final do mês acaba faltando dinheiro para poder fazer alguma coisa. E pode ser também que mesmo ganhando bem, os gastos são muito altos e as contas acabam não fechando no mês. Então, qual o seu nível de satisfação em relação à sua vida financeira, os seus recursos financeiros atualmente? Finança, meu calcanhar de Aquiles. Exatamente, Shine e Shopee acaba com a nossa raça. Não tem como. Gatilho, né? Você vê um cupomzinho lá e fala assim, por que não, né? Por que a gente não usa? Show? Passando aqui para o próximo, então, que é realização e propósito. E nesse, o quanto o nosso trabalho tem a ver com a nossa essência e o nosso propósito de vida. Propósito, gente, é o que faz a gente levantar na cama todo dia. Ele motiva a gente a dar o nosso melhor, a fazer a diferença no mundo. Então, por exemplo, um professor, ele precisa ter firmeza no seu propósito ali, no propósito dele de acreditar que a educação e o conhecimento vai construir uma pessoa íntegra, uma pessoa vencedora, e que essa pessoa vencedora vai fazer um mundo melhor. Então, quando a gente trabalha sem essa conexão maior, sem esse propósito, sem se sentir realizado, a gente deixa de reconhecer
que o nosso papel de transformação, seja na vida ou na vida do outro. Então, analisa a roda da vida com base nisso e procura fortalecer o seu propósito, caso você já tenha um. Se você ainda não descobriu o seu propósito, invista numa terapia de autoconhecimento, no coaching ou qualquer outro recurso que tenha a ver com isso. Então, notinha de 0 a 10 aí para realização e propósito. Gente, e por último aqui, na tríade profissional, é a contribuição social. Enquanto as nossas ações ajudam a transformar a nossa sociedade e criar um mundo melhor. Assim, vocês já pararam para pensar como que o trabalho de vocês afeta a vida das pessoas à sua volta? Vocês acham que as ações que vocês realizam no seu dia a dia, elas ajudam a transformar a vida de alguém, ajudam a criar um mundo melhor? Tudo que a gente faz ou deixa de fazer impacta muito, seja direto ou indiretamente. A vida, seja de um parente nosso, de um amigo, ou de um nosso colega de trabalho. E muitas vezes, a gente subestima o poder dessas pequenas ações. Só que tudo que você faz com amor, com respeito, com compaixão, sempre traz algum resultado positivo para a vida de alguém e principalmente para a sua. Então, como você contribui para que outras pessoas cresçam junto com você? O quão satisfeito você está aí com sua contribuição social? Então, vamos para a próxima tríade, que é uma tríade que eu gosto bastante também, que é a tríade da qualidade de vida. Essa particularmente é a minha tríade favorita. E essa tríade, ela fala sobre o quanto que você percebe que o seu tempo de vida está sendo bem aproveitado. E não é para achar que a vida tem que ser sempre ótima, mas que, assim, mesmo tendo situações adversas, mesmo a gente tendo aí nessa montanha-russa que a gente chama de vida, né, tendo os altos e baixos, a gente consiga sentir o bem-estar. E aí o primeiro ponto é em relação a criatividade, hobbies e diversão. Então, quando foi que a última vez você se permitiu relaxar? Com que frequência você se permite relaxar? Gente, a gente sabe que nem só de trabalho vive o ser humano. Isso quer dizer que todos nós, todo mundo precisa de um momento de lazer, de relaxar, de um momento de plenitude, ou seja, precisa viver o nosso direito de se divertir um pouco com a vida. E isso é um direito legítimo, gente. Às vezes a gente fica se culpando de que, nossa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que entregar muito, eu tenho que fazer tal coisa, tenho que estar ali sempre pronto para poder apagar algum incêndio na minha família, na minha vida pessoal. Gente, não precisa ser sempre assim. Ter esses momentos para poder descansar o corpo, a nossa mente, recarregar a bateria, né? Aflorar a criatividade, repor nossas energias, tirar qualquer carga negativa que esteja ali no nosso dia a dia e só deixar o tempo fluir, sem prazo, sem condição ou regra, é muito bom. E é muito importante que a gente precisa ter isso no nosso dia a dia. A gente precisa ter períodos mais leves e mais despreocupados. Então, pensando nisso, seguindo nesse sentido, quando que foi a última vez que você se permitiu relaxar? E o que você faz para se divertir nos seus momentos de lazer? Quais são os seus hobbies? Você está satisfeito com os hobbies que você tem hoje? Com que frequência você pratica eles? Então, vamos lá, 0 a 10. Seguindo aqui para o próximo, que é plenitude e felicidade. Então, você se sente feliz apesar dos altos e baixos do seu dia a dia? Você tem uma percepção positiva sobre a vida? Isso aqui foi até interessante quando eu estava montando essa apresentação, que eu estava lembrando de um post que eu vi no Instagram com uma frase do Gandhi, que é mais clichê do que a gente imagina, que é aquela assim, né? Não existe um caminho para a felicidade é o caminho. E essa frase, ela fala muito sobre, ela nos mostra muito que a nossa felicidade e a plenitude, ela faz mais referência à forma como a gente faz a nossa caminhada, como que a gente lida ali com o nosso dia a dia. Ninguém é feliz o tempo inteiro, mas a nossa percepção geral tem que ser positiva sobre a vida. E o conceito disso é muito subjetivo e ele é muito relativo de pessoa para pessoa. Mesmo que você tenha vivenciado algumas experiências que não foram boas, não deixe que isso sacrifique a sua plenitude, que isso leve a sua plenitude para um lugar ruim. Todo mundo merece ser feliz, gente. E a felicidade é um estado de espírito muito bom, que alimenta a nossa motivação, deixa a gente com uma paz interior muito grande, estimula a autocompaixão, deixa a gente entusiasmado com o nosso dia a dia. Então, quão pleno ou plena você se sente, quão feliz você se sente com a sua rotina. E aí, por último, na tríade da qualidade de vida, mas não menos importante, a gente vai falar sobre espiritualidade. E quando eu falo espiritualidade, não é diretamente relacionada à religião, mas mais a energia que a gente emana para o nosso universo e o quanto de energia que a gente atrai.
Independente de qual seja a sua religião, ou mesmo se você não tiver uma, a espiritualidade é uma parte da nossa vida que conecta a gente a infinitas possibilidades do universo. A gente não tem controle absoluto sobre nada, nem sabe o que vai acontecer nesses próximos dias, minutos, ou até mesmo nas próximas horas. Tudo é imprevisível. E apesar dessa imprevisibilidade, a gente precisa escolher ser positivo e acreditar que as coisas vão dar certo, ou que entre o céu e a terra vai ter uma força maior ali que está sempre olhando a gente. Essas também são formas de expressar a nossa crença positiva em nós mesmos, nas pessoas que têm também à nossa volta e na vida de um modo geral. E aí, exercitando a espiritualidade, através dessas ideias e sentimentos bons, isso diz muito sobre a energia que a gente vai emanar para o universo. Então, o quão satisfeito você está com a sua espiritualidade? Você acha que você, como diz a Yasmin lá do Big Brother, você está com os chakras alinhados, você está com tudo satisfeito com a energia que você está emanando e com a que você está recebendo hoje? Inclusive, falando de chakra, a pobre da Yasmin tá com chakra desalinhadíssimo, né, coitada? Olha a situação, hein? Big Brother esse ano tá o suco do caos. Tranquilo, pessoal, aqui na tríade da qualidade de vida. Alguma dúvida? Podemos seguir? Ou? E aí? Pois é, exatamente. Não tem como manter a espiritualidade vendo Big Brother, né? Eu tô só assistindo por rede social, não tô acompanhando, não. O último que eu acompanhei foi o de 2021, que teve Carol com K. Que lá foi bom. E, por último, mais ou menos importante aqui, para a gente finalizar a roda da vida, a gente vai falar sobre a tríade dos relacionamentos. E aí, quando a gente fala de relacionamento, a gente vai estar falando sobre vida social, relacionamento amoroso e família. E aí, na parte de vida social, você precisa dar mais atenção à sua vida social, ou você precisa dar um tempo nos compromissos aí de balada, de barzinho, enfim. Então, gente, mesmo que você seja uma pessoa mais reservada, a vida social é sobre estar em diferentes ambientes e se relacionar ali de uma forma mais amigável com o próximo. E esse conceito de vida social, ele é muito relativo também, né? Varia muito de pessoa para pessoa. Para mim, por exemplo, vida social para mim é ter uma vida um pouco mais agitada, de ir num barzinho, de conversar com os meus amigos, de ir para casa desses amigos meus, de ter um network ali mais rico, né? Seja ele profissional ou não. Já para outras pessoas, ter ali uma vida menos movimentada, né? Ficar mais em casa, com família, ir no cinema com namorado, com namorada, colar ali no Discord, exatamente, Blue, conversar com o pessoal ali no Discord, participar de um encontro de igreja, caso seja uma pessoa religiosa, fazer uma reunião mais tranquila no final de semana, com familiares, enfim. Não existe um certo ou errado para isso. Só a forma que for melhor para cada um de nós. Mas é importante a gente ter atenção nos extremos, né? Se tiver uma agitação muito grande, uma reclusão muito grande, isso limita de uma forma diferente e pode acabar até prejudicando a gente. Então, bora lá. 0 a 10, satisfação com vida social. Próximo aqui é relacionamento amoroso. Esse aqui o bicho pega, esse cara, né? Você se sente feliz ao lado do seu cônjuge? Você acha que o seu nível de amor próprio, compaixão, está no nível bacana? Quando a gente está falando de relacionamento amoroso, gente, a gente não está falando só a dois. Eu falei zoando aqui dessa questão aqui do bicho tá pegando, mas enfim, é algo que eu vejo que é um assunto que é muito recorrente em rede social, que fala tanto sobre relacionamento, né, de casal, quanto o amor individual, né, que é a autoestima. A ideia aqui é entender as suas emoções, identificar o seu grau de desenvolvimento amoroso atual, o seu verdadeiro grau de desenvolvimento amoroso atual. Então, quanto mais você conhece a sua essência, se tiver consciência das suas qualidades, reconhecer o seu valor como pessoa, mais clareza você vai ter para definir que tipo de relação você quer ou não ter. Então, lembrando, gente, que estar sozinho não é necessariamente ruim, não. Se você estiver feliz com isso, tudo bem, isso aí já está muito mais alinhado ali na autoestima e no amor próprio, amor individual. Você pode não estar namorando agora, mas sentir desse jeito tá ok, beleza? Então, considerando esses pontos que eu falei, nota de 0 a 10. E agora, para fechar a tríade dos relacionamentos e a roda da vida, a gente tem a área da família. Então, o quão bem você se relaciona com seus familiares e o que pode melhorar? Gente, família, é até complicado falar disso, né? Porque, assim, família é a nossa base e origem. Eu acho que a nossa família, ela fala muito sobre quem a gente é, por que a gente é assim,
quais são os nossos valores, no que a gente acredita. Então, direto ou indiretamente, a família sempre vai ter um peso muito grande na nossa formação, seja ela profissional ou pessoal. A gente é o reflexo de todo mundo que veio antes da gente, dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, e a gente vive o legado deles todos os nossos dias. Assim também vai acontecer quando a gente tiver filho, porque eles também vão ser os nossos sucessores. Então, por isso, quando a família vai bem, por mais que os problemas sejam ali muito desafiadores, a gente se sente mais confiante de enfrentar, porque a gente sabe que a gente pode contar com o apoio da nossa família, que muitas vezes é incondicional, mas às vezes nem sempre também, né? Por outro lado, quando tem muito conflito, tem muito assunto mal resolvido, tudo ao nosso redor sente o peso dessa falta de sintonia. Então, eu gostaria que vocês avaliassem a qualidade da sua relação com seus pais, com seus familiares, pensando no que depende de você, tá? Não do outro. No que diz exclusivamente de você. Então, para fechar a roda da vida, eu gostaria de que vocês, antes da gente finalizar real oficial aqui, eu gostaria que vocês analisassem a roda da vida de vocês e enxergassem, das notas que vocês atribuíram, quais foram as 3 áreas que tivessem com a nota mais baixas. E aí, caso vocês tenham anotado por extenso, né, ter colocado o nome da área, o nome da área por extenso, em vez de ter usado o site, eu gostaria que vocês colocassem uma bolinha, um xizinho, marcassem aí de alguma forma, ou pegassem as áreas que tivessem lá no site que alguém enviou aqui no chat, não lembro mais quem foi, mas obrigado de novo aí por ter enviado, pegassem as áreas que tivessem aí no nível mais baixo e que vocês escolhessem essas 3, porque vai ser nelas que a gente vai montar essas metas para 2024. Esse aqui vai ser o input, o output da primeira ferramenta e o input para a próxima, que vai ser onde a gente vai montar nossas metas real oficial. Essa ferramenta aqui, que eu vou apresentar para vocês agora, ela é uma ferramenta que eu uso muito, que eu tenho muita familiaridade aqui no design, e que ela é muito mais focada em design estratégico, UX design, que é a ferramenta de OKRs. Talvez, não sei se vocês já conhecem, se vocês têm familiaridade com elas, mas a ferramenta de OKR, ela é muito utilizada por empresas para fazer essa definição de objetivos. E ela delineia muito bem quais são os objetivos que a gente vai perseguir. E ela também diz o quão próximos a gente está de alcançar esse objetivo, se a gente está chegando lá ou não. E aí, as OKRs, né? Por que tem essa sigla OKR? OKR, ela é uma sigla para objetivo e resultado-chave. O O é para objetivo, KR é uma tradução, né? O resultado-chave é uma tradução de Key Result. E aí, esse objetivo, ele sempre vai indicar uma mudança no cenário atual nosso, e os KRs, eles vão ser essa referência do quão próximo a gente vai estar dessa mudança. E aí, um objetivo de OKR aplicado a metas pessoais. Supondo que a gente tem o objetivo de melhorar a nossa saúde financeira, 2 KRs que vão dizer se a gente está melhorando nossa saúde financeira ou não, seria, por exemplo, investir até R$100 por mês e estudar finanças 1 hora por dia. São algumas atividades ali, algumas ações que a gente pode executar no nosso dia a dia, que vão convergir a gente no nosso objetivo. Gente, eu não sei se tem algum designer aqui na apresentação, se tem alguém que está acostumado com a questão de OKR, mas quando a gente aplica o OKR vocês vão ver aqui que aplicando o OKR num contexto pessoal é um pouco diferente do profissional, porque no profissional a gente vai ter ali um indicador que vai falar se a gente está próximo desse objetivo. Mas como a gente está trazendo para a nossa vida pessoal, o KR ele vai estar muito mais próximo ali de uma ação que a gente vai executar do que desse indicador em si. Porque a gente não tem tanto indicador para poder colocar na nossa vida pessoal. A gente vai ter um indicador ali de quanto que a gente está feliz, a gente tem um gráficozinho que vai ficar mostrando isso aí, não existe isso. Isso aí tem mais no meio profissional. Então, por isso que, aplicando o OKR no meio profissional, a gente vai ter um plano de ação que vai movimentar esses KRs. Quando a gente trata para a vida pessoal, nem sempre isso funciona. Então, o KR não teria um problema de ser uma ação, nesse contexto pessoal. E aí, qual que é a diferença de um objetivo para um resultado-chave? Enquanto um objetivo ele é mais qualitativo, ele vai falar ali mais sobre o que você quer mudar, o resultado-chave ele vai ser mais quantitativo, que ele vai dizer como que você vai saber se você está mudando ou não. E o objetivo, ao tempo que ele é um acompanhamento de médio e longo prazo, ele vai ser algo que vai estar apontando ali para um horizonte de 3 meses, 6 meses, 1 ano. O resultado-chave, ele vai apontar para um curto prazo. Então, pode ser algo que você vai acompanhar ali no dia a dia,
que vai acompanhar semanalmente, quinzenalmente, enfim. E o objetivo e o resultado-chave, eles são muito ambiciosos e ousados, mas eles têm uma diferença que o objetivo ele tem que ser inspirador, você tem que ler o objetivo, você tem que se sentir motivado com aquilo. Quando a gente escreve um objetivo pensando no cenário profissional, a gente escreve ele para que o time consiga se enxergar naquele objetivo e consiga perseguir ele de uma maneira mais fluida. E manter a motivação, para que consiga manter essa motivação, né? Consiga entender como que ele está mudando positivamente a vida do outro. E para a gente não vai ser diferente, porque como a gente quer mudar um cenário na nossa vida, é importante que ele esteja escrito de uma maneira que nós nos sintamos inspirados. E o resultado-chave já é mais direto, ele já é mais, ele já aponta para esse objetivo inspirador, mas para facilitar essa percepção de resultado, ele tem que ser um pouco mais direto. Então vamos botar a mão na massa, gente? Escrever esses objetivos aqui, os OKRs. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao que eu falei aqui agora? Não? Então vamos lá então. Então, definindo objetivos. Eu vou dar algumas dicas aqui para vocês e vou trazer alguns exemplos de como escrever esses objetivos. Eu sugiro que, normalmente, né, a gente escreve objetivos com base nesse resultado, né, da roda da vida. Então, seria um objetivo para cada uma daquelas áreas que vocês colocaram lá com uma nota mais baixa. E eu gostaria que vocês escrevessem esses objetivos de uma forma mais inspiradora. Tá? Eu vou colocar aqui, eu vou passar por alguns exemplos depois, para vocês poderem ver. E essa dica aqui ela é muito importante, pessoal. O objetivo, ele tem que iniciar com uma palavra que ele vai indicar essa mudança. Normalmente um verbo. Então, esse verbo pode ser aumentar, diminuir, reduzir, evoluir, garantir, crescer, expandir, dentre outros. Então, eu gostaria que vocês escrevessem o objetivo com essa palavra, com esse verbo, iniciando ele. E eu gostaria também que vocês pensassem em resultados que você quer alcançar em até 3 meses. Tá? Tem que ser algo factível em 3 meses. Então, por exemplo, o que seria o objetivo factível em 3 meses? Aprimorar minha saúde física e mental, reduzir gastos financeiros necessários. Dá tempo, gente. Uma coisa assim, em 3 meses a gente consegue sentir um resultado muito forte nesses 2 pontos. Gerar valor com as minhas ações na sociedade, tornar-me um profissional referência no meu ramo. Inclusive, esse aqui foi o meu objetivo do ano passado, me tornar um profissional referência no meu ramo. E aí, por isso também que eu até virei criador de conteúdo. E seriam objetivos mais dessa linha, tá? Eu vou dar aqui uns 2 minutinhos para a gente poder escrever, porque como já são 15 para meio-dia aqui, daqui a pouquinho a gente tem que almoçar, e ainda tem que passar pelos KRs e as dicas, eu vou contar aqui uns 2 minutinhos, e caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me mandar aqui no chat, escrever, ou falar aqui mesmo sobre os objetivos que vocês estão escrevendo. Também, Renan, uma oportunidade a gente abrir um tópico no Esse Hub para falar sobre esses OKRs, tá? Se vocês quiserem, né? E a gente pode interagir por lá também. Boa, Hannah. Pode ser por lá também. Como aqui a gente está com um tempo um pouquinho mais curto, né? Se tiver alguma dúvida, a gente pode ir interagindo por lá também. Eu vou abrir um tópico terminando aqui a workshop, e aí vocês mandam as dúvidas, ou podem me chamar também no privado aqui, qualquer coisa. Boa. Então, vamos passar para o próximo aqui. Só um ponto que eu esqueci de colocar aqui. Para vocês poderem identificar melhor o objetivo, coloca um códigozinho na frente deles. Tipo, eu gosto de colocar O1, por exemplo, O2, para poder identificar os objetivos e linkar ele com os KRs, que vai ser a próxima parte aqui da apresentação. Então, gente, para a gente poder fazer definição de KR, eu vou dar um tempinho maior aqui, porque como o KR é um pouco mais amplo, vou dar uns 4, 5 minutinhos aqui, depois eu dou as dicas e a gente consegue fechar meio-dia certinho. E aí, para definir os KRs, eu tenho algumas dicas aqui que eu vou passar. Normalmente, a gente escreve de 1 a 3 KRs por objetivo. Mas aí, como a gente está começando agora, está sendo uma ferramenta, não sei se vocês têm costume, né, com OKR, eu sugiro que, se você não tem familiaridade com OKR, que vocês coloquem apenas um KR por objetivo. Mas se você achar que um KR não for o suficiente, você pode colocar outros. Eu acho que mais de 3 KRs fica difícil de acompanhar. Então eu colocarei no máximo 3 KRs por objetivo, que aí fica algo ali mais fácil de você fazer o acompanhamento no dia a dia. E aí, gente, KRs aqui, eles são ações mensuráveis, que elas precisam ser medidas.
Então, você não vai colocar, por exemplo, isso também tem muito a ver aqui com o próximo ponto, de não fazer um KR 880. O KR, ele precisa ser uma coisa que você tem que fazer gradualmente ao longo dos dias. E não é uma coisa que você tem que fazer, se você não fizer, aí você descarta o seu objetivo. Isso que eu quis dizer com 880. Então, até falando aqui, adiantando um exemplo aqui de KR, né? Pegar esse primeiro exemplo. Ao invés da gente falar que a gente quer ler um livro por mês, e por sinal, assim, pode ser até bastante desafiador, né, para algumas pessoas, por questão de rotina, por questão de costume de leitura, seria interessante definir um prazo, um tempo ali para poder fazer essa leitura diária. Então, ao invés de ler um livro por mês, coloca assim, ter 20 minutos de leitura por dia, que pode ser também, às vezes, que você não tenha tempo você não consiga fechar esse livro no mês. E aí, você não fechando o livro, você não bate o KR, consequentemente, não bate o objetivo. Mas tendo esses 20 minutos de leitura, dá tempo da gente fazer essa leitura. É algo ali factível, desafiador, por ser algo que a gente vai fazer diariamente, né? Mas que vai acabar vai convergir nesse resultado. E não é 880. E aí, até voltando ali na última dica, os KRs, eles têm que ser desafiadores, inspiradores, mas não impossíveis e que não dependem de vocês. Então, assim como o objetivo, né? Você tem que se sentir desafiado ali a ponto de sair da sua zona de conforto com esse KR, mas ele não tem que ser impossível, no caso aí, igualzinho eu falei, né, nesse exemplo aí de leitura, que para algumas pessoas pode ser complicado, e não pode ser algo que não dependa de você. Vou trazer esse exemplo aqui, vou trazer isso aqui nos exemplos aqui do que é KR e não KR. Ao invés da gente falar que, eu devia até invertido agora, ter invertido aqui, né, na apresentação. Ao invés da gente falar que a gente quer economizar R$1.000 por mês, é melhor a gente falar que a gente quer economizar até R$1.000 por mês. Que pode ser que aconteça alguma coisa ali, que a gente precise direcionar esse dinheiro para alguma coisa, para esse evento que nós não nos preparamos. Pode ser que aconteça ali alguma coisa que atrapalhe esse planejamento ali de religiosamente mandar R$1.000 por mês. Então, só uma palavrinha, só o até, já deixa ele um pouco mais flexível, mas não tira o desafio do KR. Outro exemplo, fazer 2 trabalhos com ONGs por mês. Esse já é um trabalho que já depende de outras pessoas além de você, porque além da sua disponibilidade, você também tem que contar com a disponibilidade da ONG. Então, ao invés de você falar que você vai trabalhar, tem que fazer esse trabalho religiosamente 2 vezes por mês, você pode falar assim, trabalhar até 2 horas por dia com resgate de animais. De novo, o até, ele já traz essa flexibilidade ali para o resultado-chave. E por último, treinar todos os dias é algo que também é desafiador, que é algo que é complicado, que também pode não ser alcançável ali por conta da rotina. Então, é interessante você estabelecer um limite ali máximo, que vai ser interessante para você, mas que se você passar dele, também não tem problema, que no caso ali seria treinar 5 vezes na semana. Se 5 vezes na semana é tranquilo para você, você pode pegar esses 5 dias, essas 5 vezes, mas se você tiver disponibilidade de treinar 6 ou 7, também não tem problema, porque você já bateu a meta ali da semana. Então, o objetivo, o KR da semana, quer dizer. Então, isso deixa mais flexível, mas também não tira a inspiração aí para correr atrás desse KR. Então, vou dar um tempinho aí para vocês escreverem esse KR, tá, gente? Acabou aqui que eu falei um pouquinho mais do que eu tinha pensado, vou deixar até 11h58 e eu passo aqui pelas dicas. E também para auxiliar também a identificar o KR, pessoal, eu ia sugerir de vocês colocarem também um códigozinho na frente, e aí você coloca a qual KR esse objetivo está relacionado. Então, se ele for um objetivo, o primeiro KR do primeiro objetivo, coloca assim, O1 KR1, segundo KR, O1 KR2, por aí vai. É mais nomenclatura mesmo, que é para auxiliar a identificar, né? Gente, então só aqui para finalizar, eu não vou abrir espaço para dúvida, infelizmente, agora por causa do tempo, mas eu vou abrir o espaço lá no Esse Hub. Por favor, entrem lá para poder tirar a dúvida e não hesitem em me chamar também no privado, caso vocês queiram, tá? Mas para finalizar aqui, eu gostaria de passar com vocês essas dicas, né? Vou ser bem rapidão aqui, não tem muita coisa, não tem muito, não vai tomar muito do tempo de vocês. Só mais algumas dicas mesmo para poder acompanhar essas metas e o resultado. A primeira dica que eu passo para vocês, gente, é de revisar essas metas.
Então pode ser que pelos contratempos aí que a gente tem no nosso dia a dia, a gente precise fazer um replanejamento, a gente precise reescrever alguns desses nossos objetivos por causa dessas situações adversas. Se precisar, não hesitem em revisar esses OKRs, tá? E o ideal é que eles sejam revisados de 3 em 3 meses, porque é um tempo ali que dá para acontecer bastante coisa, né, na nossa vida, e dá para sentir um resultado bacana com o que a gente está buscando. Então, se precisar reescrever, se precisar definir novos, por favor, não hesitem em fazer isso. O próximo ponto é ter foco, né? De deixar essas metas em um lugar que você consiga olhar todos os dias para manter essa motivação. Eu, por exemplo, para poder me manter motivado nas metas de 2023 e na de 2024, eu peguei um post-it, escrevi elas, passei elas a limpo no post-it, preguei na porta do meu guarda-roupa, que é um lugar que eu olho direto, né? Eu trabalho no meu quarto, eu acordo, eu olho para o meu guarda-roupa direto, então, vendo aqueles OKRs ali pregados na porta do meu guarda-roupa, me ajudou a manter a motivação para perseguir eles. Então, deixa num lugar que vai estar visível para vocês, que vocês vão lembrar de estar acessando, e que vai também te ajudar a lembrar a fazer algo no seu dia a dia, para poder movimentar esses OKRs e manter vocês no caminho aí, manter vocês engajados para alcançar esses objetivos. O terceiro ponto, que é a motivação, né, que eu acho que é muito importante, que ajuda a gente demais. Então eu recomendo que vocês anotem em algum lugar se você cumpriu essa ação do OKR no dia ou não. Então, por exemplo, se você tem a meta lá de treinar 5 vezes na semana, faz uns risquinhos ou alguma forma para poder anotar se você conseguiu fazer aquilo no dia a dia. Quando você pega isso nos 3 meses, você vai contar esses quadradinhos, no final do dia, você vai pegar no final desses 3 meses, você vai pegar um post-it todo rabiscado desses KRs, mostrando se você executou essa ação no dia ou não. Isso aí é muito bom, porque isso te dá aquela sensação de plenitude, pensando assim, pô, consegui fazer, consegui realmente ali me motivar, consegui furar minha bolha e fazer algo bacana para convergir nesse resultado. E, bom, eu acho que para mim isso foi uma coisa essencial e eu recomendo fortemente que vocês façam isso também. E por último, mais ou menos importante, vocês podem contar comigo porque vocês precisarem. Pode me chamar no Ace Hub, pode me chamar aqui no Google, no Talk, no Google Chat, quer dizer, esqueci o nome, no Google Chat. E aí eu gostaria também, se possível, ao longo desse tempo aí, se vocês quiserem postar no LinkedIn ou postar no Instagram, mostra como é que está o progresso aí exatamente, mandar sinal de fumaça, posta o progresso das suas metas e, por favor, me marquem, que vai ser eu vou me sentir muito satisfeito, muito feliz de ver que a minha contribuição foi positiva para vocês. Então, tô aí porque vocês precisarem, tamo junto. E, antes de finalizar, fazer de novo aqui meu jabazinho. Esse aqui é o meu perfil de design no Instagram. O meu arroba lá é ux.bambu. Não vou contar o motivo do bambu, vocês vão ter que ver lá o primeiro vídeo para descobrir, mas já vou dar o spoiler. Não é por causa do Silvio Santos. E lá eu posto conteúdo diariamente sobre design thinking, sobre serviço, produto, tecnologia, lifestyle. Falo sobre assuntos que estão em tendência. Por exemplo, semana passada, como eu falei com vocês, eu gosto muito de videogame, né? Eu fiz um post analisando a experiência em remakes, e eu fiz isso analisando o Final Fantasy VII Rebirth, que é um jogo que eu gosto muito e que teve um lançamento recente. Então, falo sobre meme também faço alguns memes de conteúdo que estão muito na mídia, por exemplo, de Big Brother, ou de coisas que acontecem até no próprio design, né? Então, ano passado eu tinha feito um conteúdo falando sobre quando a Adobe desfez o contrato com o Figma, né? Que a Adobe tinha comprado o Figma. Então, enfim, convido vocês a me seguirem por lá, interagir comigo por lá, e aqui pelo Google Chat e pelo Ace Hub. Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado aí pela presença, espero que esse conteúdo tenha contribuído positivamente para vocês, e tamo junto, turma, o que precisarem, estou à disposição.